boa noite, pessoal. Estou aqui a pedido do meu amigo Rodrigues. Ele pediu um apoio. E eu disse que para minha casa não é necessário vir. Eu farei um vídeo para poder resolver a tua situação. Ele precisava com urgência. Apesar de termos combinado que as nossas aulas poderiam iniciar na segunda-feira, então preparei um material básico, muito rápido, só para esclarecer essas dúvidas para ele, apesar de que neste momento ele está com 20 finger no elevador, viu as fotos no status dele. Então, vamos a isso, pessoal. Não se esqueçam de dar um like, meu Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever e dar um show, só um pouco, show, um tempinho, só um clique e mais nada, tá? Então, pessoal, vamos a isto. Preparei aqui para vocês este, né? Acredito que a dúvida não é só do Rodrigues, esse pequeno roteiro. Então, vamos a isso com muita felicidade, muita alegria. Vamos conversar um pouco acerca da tabela dinâmica. Eu espero que vocês possam gostar e perceber. Primeiramente, o que é uma tabela dinâmica, né? Uma ferramenta de Excel que permite resumir, analisar e explorar grandes conjuntos de dados de forma rápida. E, na verdade, o objetivo é este: resumir uma base de dados, tirar aquilo que é necessário, tirar as questões necessárias para resolver um problema, ou seja, tirar as informações necessárias para resolver um determinado problema a partir de uma base de dado maior, uma tabela maior. Na tabela dinâmica, normalmente, uma tabela mãe gera as suas tabelas filhas. Vocês vão perceber ao longo do tempo o que eu quero trazer aqui, o que eu estou explicando neste momento. Ele permite organizar as informações em categoria, criar uns cálculos, né? Ou gerar cálculos, né? E também, em algum momento, não há necessidade de alterar a base de dados original. Vocês vão perceber, mas professor, o que se passa, o docente? Não vão perceber. E vamos a isto. Quando é que podemos usar a tabela dinâmica? Nem só do nada você decidiu, eu quero usar a minha tabela dinâmica e tal. Não. Muita calma. Vão ter que usar a tabela dinâmica em determinados contextos, que são quando haver necessidade de analisar uma informação, quando for necessário fazer um resumo rápido, quando for necessário criar um relatório dinâmico, quando quiser explorar dados das diferentes perspectivas, que é o que vocês vão aprender neste momento. Quais são os elementos de uma tabela dinâmica? Ela tem linha, ela tem coluna, ela tem valores, ela tem filtros, que também vão ver daqui em diante. Ok. Normalmente, indo para aqui, tirando aí a parte das nossas definições, esta é a tabela mãe que eu falei, que nós definimos na parte teórica. Eu espero que vocês tenham entendido a parte teórica, a função de uma tabela dinâmica e por que ela é necessária. Então, nós temos aqui as nossas colunas, que representam os atributos, e as nossas linhas, que são os dados. Mas docente, o que é atributos? Atributo é mais nada as características que uma determinada entidade tem. Neste caso, nós estamos a falar do que? Contrato. Na informática, um contrato pode ser definido como uma entidade. Por quê? Porque ele tem um gestor, tem um número,
tem um nome, tem área, tem data de início, valor do contrato e termo, tudo como vocês veem aqui. E a coluna tem as suas linhas que representam esses dados referente ao quê? A este atributo, que é gestor do contrato. Tem um nome, que é Eduardo, tem o número que está aqui, tem o nome do contrato e tudo isto. Como é que nós podemos gerar uma tabela dinâmica? Primeiramente, antes de você gerar uma tabela dinâmica, tu tens que saber quais são os atributos necessários, o que você quer analisar. Eu, por exemplo, quero analisar quem é o gestor, o número, o nome, a área, tudo isto, mas existem outros atributos que o contrato tem. Ok, já tenho isso tudo que eu preciso analisar. E como é que eu posso gerar uma tabela dinâmica? Para gerar uma tabela dinâmica, seleciona uma das linhas, ela obrigatoriamente tem de ter um título. Depois de selecionar, tu vens para o Insert. Quando chega no Insert, vem para Pivot Table e From Table Range. Se formos a ver, vamos ver que se formos a olhar, vamos verificar aqui. Toda a tabela está tracejada de B2 até H14. Ele faz automaticamente. E é obrigatório ter um título para o sistema ou para o Excel reconhecer do que se trata. E dali eu vou fazer um OK. Ele me dá uma pergunta. Vais usar uma aba existente ou uma nova aba? Mas a melhor forma de gerir isto é fazendo numa nova aba. Pessoal, mas docente, por quê? Porque ele vai facilitar a organização. Primeiro, ele vai facilitar a organização do seu controle. Vamos supor se eu crio uma tabela dentro desta, nesta mesma aba, vai ficar uma coisa meio feia. Então a melhor forma de gerir é separar. E eu gosto de separar e recomendo aos meus estudantes que separem também. E eu vou dar um OK. Ele vai abrir uma nova folha. E daí, o que nós vamos fazer? Daí você vai ter que entender a tabela. Entender esta tabela é a base para a resolução do seu problema. Normalmente as pessoas não entendem a tabela dinâmica porque não conseguem perceber a própria tabela. Não conseguem resolver o problema de acordo com as informações que tem na tabela. E essa é a base para poder resolver um problema. Mas como assim, docente? Explica melhor. Ok, eu vou partilhar aqui algumas questões. Qual é o valor total do contrato por área? Qual é o valor total do contrato por gestor? Quantos contratos tem? Mostra o valor total do contrato por área e qual é o seu percentual. Ok? Qual é o valor total do contrato por área? A primeira coisa que eu paro quando me questiono, aqui tem dois atributos. Dos dois atributos existentes, nós temos o contrato e temos a área, o valor do contrato e a área. E daí eu vou para o campo. Quando eu chego no campo, eu tenho aqui, esta é a área e este é o valor do contrato. Se nós formos a ver, no momento que nós demos um OK para gerar uma tabela, aqui nós temos as partes que nós falamos que são compostas uma tabela dinâmica. Normalmente, se formos a olhar, nós aqui temos os respectivos atributos, as nossas colunas estão aqui, gestor, número do contrato, nome, a área, e tudo que está aqui, nome, coluna, data de término, tudo isso está aqui. Então, quando nós vamos para aqui, olhamos e eu expliquei aquela parte em que eu disse elementos principais de uma tabela dinâmica. Campos, linha, coluna, valores e filtro. E são estes aqui: filtro, a coluna, o valor e as linhas estão aqui. Agora, surgiu um questionamento que o meu chefe quer. O meu chefe manda uma mensagem e diz: ei, Eduardo, qual é o valor total dos contratos para a área? Precisamos mandar isso para cima. Precisamos mandar isso para cima. Qual é o valor total dos contratos por área? Aí você para e analisa. Ok,
quais são os atributos que eu tenho. Eu primeiro preciso saber algo ligado ao que? O valor do contrato e ligado à área. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu chego aqui, eu coloco a área. Me questiono quais são as áreas que eu tenho. Eu tenho arte, tenho economia, tenho enfermagem, tenho medicina, tenho planejamento e tenho tecnologia. Se formos a olhar, não tem linhas repetidas. É isso que ele faz. A tabela dinâmica, a ideia é essa, resumir. Conforme nós conversamos aqui na definição da tabela dinâmica. E qual é a função dele? Resumir. Por que nós precisamos resumir? Precisamos resumir para analisar. Nós precisamos resumir para o quê? Analisar e explorar um conjunto de dados do quê? De forma rápida. Estamos chegando aí. Estamos chegando aí. Então, dali o questionamento que surge é total dos contratos por área. O valor total dos contratos por área. Eu já encontrei as minhas áreas, que elas não estão repetidas conforme o quê? Conforme a tabela, conforme a tabela inicial. Nós fomos já ver, tecnologia está aqui, arte, ele vem de forma não repetida. Ok? Então, já selecionei aqui o quê? As áreas. E eu quero saber o valor total dos contratos. Eu disse, a tabela dinâmica ela é dividida em filtro, né? A constituição, ela é coluna, valores, filtro e linhas. E daí como é que eu resolvo essa situação? Eu venho, seleciono o valor total daqui e colo. E ele diz para mim, o valor total dos contratos de cada área que tu tens, na parte de arte, tu tens este valor, na parte de economia, tu tens este valor, na parte de enfermagem, tu tens esse valor. Mas não, mas docente, isso é verdade? Sim, é verdade. Como é que vamos fazer para testar? Viemos para a tabela principal e depois de chegar na tabela principal, nós, por exemplo, queremos fazer a avaliação da arte. É simples. Eu clico o meu control e eu procuro qual é o valor que eu tenho na arte e procuro artes novamente. Está aqui. E eu tenho um valor de 703. Está aqui. Se nós quisermos filtrar, nós podemos fazer um filtro aqui. Então, o filtro ligado ao quê? A área de quê? De arte. E eu filtro aqui. E formos já ver o somatório dos dois dá 703, 930, 993. E se nós formos, vamos aqui retirar o nosso filtro, retirando aqui o nosso processo de filtro, né? Para não atrapalharmos, viemos para aqui, está aqui o 703. Agora surge um outro questionamento, tá bom? Ok, o valor total é 21.323.897. Tranquilo, sem nenhum problema. Ei, o que eu quero, Gonçalves? Passa-me um relatório com os respectivos valores e também eu preciso o percentual para o quê? Para de cada área. O que a percentagem que cada dos valores por área? Tranquilo. Eu quero a porcentagem do valor? Sim. Qual é o atributo que ainda continua? O atributo valor. O que eu quero fazer? Eu quero fazer cálculo referente a este atributo. Ele, por isso, tem que vir aqui no valor. Então, dali, depois de eu puxar a coluna, eu clico no lado direito, venho para o Show Always, grande total, e faço um clique e dá nisto. Então, ele já vai dizer, eu posso alterar aqui valor do contrato, percentual do valor do contrato, por quê? Por área, né? Então, eu já sei que a área de tecnologia, quem está a consumir mais é o quê? É a área de tecnologia que são 72%. Tranquilo, resolvido? Então, como é que funciona a tabela dinâmica? Nós temos que perceber o que nós precisamos resolver. Se nós formos a ver, mexemos isto tudo aqui sem necessidade de vir mexer a base principal.
sem nenhuma necessidade. Temos uma tabela mãe em que gera as suas tabelas filha, podemos dizer assim. Essa toda a informação está saindo da nossa base. E se formos já ver, não temos todos os atributos aqui. Por exemplo, nós não mexemos de assunto de data, não mexemos de assunto de número de contratos que está aqui, não mexemos de assunto de nome de contrato. Simplesmente respondemos à questão do nosso chefe, que é qual é o valor total do contrato por área. Só pegamos o contrato e pegamos o valor total. Mais nada. Pegamos a área e pegamos o valor total, mais nada. Agora, surge um outro questionamento que diz qual é o valor total dos contratos por gestor. Agora já é um outro problema. Em vez de eu mexer a área, eu agora vou mexer o quê? Vou mexer o quê? Os gestor. Então, ali, o que eu vou fazer? Posso vir gerar uma outra tabela. Para resolver, nós podemos gerar várias tabelas dinâmicas. Agora eu vou gerar uma outra tabela, certo? Eu faço um OK e ele pergunta, de uma tabela já existente? Você pode dizer sim. E onde é que está essa tabela existente? Essa tabela existente está aqui. É só fazer um clique e eu faço isto. E eu posso colocar várias tabelas numa folha, numa aba. Agora, qual é o problema que eu quero resolver atualmente? O problema que eu quero resolver atualmente é o valor total dos contratos por gestor e quantos contratos tem cada. Ok, a primeira coisa que eu tenho que me questionar é como é que eu vou fazer? Eu tenho que saber quem são os gestores desse contrato. Eu tenho um gestor. E o que eu pretendo calcular? Eu pretendo calcular tudo que você vai calcular, que é necessário cálculo. Coloque em sua mente que deve puxar para values. Então eu quero calcular o valor do contrato. Por quê? Por gestor. Inicialmente nós calculamos o valor total do contrato por área. E agora eu quero pegar o valor do contrato. Por quê? Por gestor. Aqui pegou-se o valor do contrato por gestor, como podem ver. Tá bom, eu quero saber o percentual para poder identificar quem é um gestor que tem mais contratos ou que está a consumir mais. Aqui, se eu puxar novamente o valor do contrato que eu preciso calcular, faço um clique direito, né? Venho para aqui e vou atrás do quê? Do percentual. Quem que está a consumir mais? O Duarte, que tem quanto? 15 milhões. Duarte, aproximando sua área, vai ter que reduzir os custos são muito elevados, então muita calma. É com base nisso que toma essa decisão. A ideia é esta: geramos uma tabela para o quê? Para podermos tomar o quê? Decisões, pessoal. Essa é a ideia, Rodrigo. Eu espero que você, depois de ver esse vídeo, possa perceber melhor sobre a tabela dinâmica, mas em caso de dúvida, não hesite em sinalizar, tá? Então, tá ali. É assim como fazemos. Agora, nós, com base no nosso questionamento, surgiu uma outra coisa. Quantos contratos tem cada? Aí eu quero saber o número, quantos contratos cada gestor tem. Agora, se eu quero saber quantos contratos cada gestor tem, eu tenho aí o número do contrato, o nome do contrato, a área, a data e o valor. Neste caso, eu olho, por exemplo, a linha, quantas linhas a AIDA ocupa, por exemplo. Eu venho para aqui, coloco aqui. Aí ele vai me dizer, a AIDA tem um contrato, Duarte tem 2, Joana tem 3. Se nós formos já filtrar aqui, podemos filtrar, por exemplo, por Joana. Vamos filtrar por Joana, vamos ficar que Joana tem 3 contratos. E é realmente o que a tabela dinâmica está a dizer, não precisa dar volta. Não precisa você contar as linhas, ele resume para você. E daí tu vais conseguir responder para seu gestor. Não, gestor, quem que está a executar mais? Por exemplo, o Duarte. Mas por que não? Ele tem um projeto
é muito grande, então nós tivemos que investir mais dinheiro lá. Quem está a executar menos? Não, quem tem menos contrato é o Tiago por aí. Então é desse jeito que a tabela dinâmica pode ajudar. Mas para tal, tu tens que saber o que pretende resolver, como resolver, certo? Então, dali surge, por exemplo, mostra o valor total descontado por área e qual é o percentual, que é praticamente, aqui só vamos fazer o inverso. Vamos tirar o gestor e vamos colocar a área. Nós temos a área, aqui podemos alterar a área, por exemplo, essa é a questão 3, e temos o valor total do contrato, temos o store, pivot table, né? Esse nome já existe, valor total dos contratos para área, sim, para área, como já existe, aí podemos já separar área 2 sem nenhum problema. E aqui valor total de valor percentual dos contratos podemos deixar assim. E gestor podemos pôr aqui, por exemplo, total por área, por exemplo, total dos contratos por área, por exemplo. Então esta é a ideia ligada a este processo. Então, daí nós podemos, por exemplo, fazer uma coisa diferente, né? Vamos em algum momento sobre esta tabela, por exemplo, vamos supor que nós queremos aqui fazer um filtro, né? Um filtro. Esse filtro com base no nome do gestor. Não, aqui eu pus com base no nome do contrato. Não é isso que queremos, né? Vamos tirar, vamos pôr com base no gestor do contrato, por exemplo. Eu posso, por exemplo, chegar aqui e filtrar, por exemplo, em AIDA. Ela vai dizer que a AIDA simplesmente está no planejamento. Se nós formos já ver, vamos filtrar a AIDA. Vamos ver que a AIDA realmente está simplesmente no planejamento. Não, eu quero, por exemplo, filtrar a Joana. Vamos filtrar a Joana, vamos ver, a Joana está no planejamento e economia. Vamos vir aqui, filtramos Joana, vamos verificar que a Joana está no planejamento e economia. 2 linhas de economia e uma linha de planejamento. Então, pessoal, na verdade era isto que eu tinha aqui para... E também podemos fazer filtros múltiplos. É só clicar aqui e ativar filtros múltiplos. Na verdade era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês, né? E docente, eu não gostei de como está essa tabela, afinal é assim tão feia. Não, você só clicar aqui, tem um design e pode escolher o formato que tu queres que a tua tabela seja. Existem formatos muito bonitos que tu podes em algum momento usar, como vocês podem ver aqui sem nenhum problema, né? É só questão já da parte de embelezar, escolher se quer pôr risco, não quer pôr e por aí, né? Só questão de estética. Eu garanto que nas nossas aulas futuras nós iremos mexer estes pontos de um jeito mais profundo e espero que eu tenha transmitido o suficiente, ou seja, algo pelo menos para vocês engrenarem, né? E não se esqueçam de Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, @G Júlio Duarte. Pessoal, se inscrevam. Não estou cobrando nada.
estou pedindo vosso apoio, só um clique básico para podermos trazer mais conteúdos do gênero. E muito obrigado. Eu espero que vocês estejam bem. Tenha a ótima sexta-feira. Enquanto o Rodrigo está lá com o 20 finger no elevador a postarem fotos, eu acredito que ele vai receber esse vídeo. Irei partilhar com vocês para já e vou seguir a minha vida. Hoje é sexta-feira, pessoal. Se bebam, não conduzam. E se conduzam, não bebam. E tenham um ótimo final de semana. Tchau.